Profeta Ezequiel, capítulo 13, do 1 ao 9, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores falsos, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vê em vaidade e adivinhação mentirosa os que diz o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra, e ainda fazem isso. Não vedes visão de vaidade, não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade, vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Amém, igreja? Pode sentar, meus irmãos, nós já temos orado. Irmãos, eu dei então como título a esse sermão, olhe bem: discirna o engano e seja confirmado na verdade. Primeira parte. Dá para repetir aí? Discirna o engano e seja confirmado na verdade. Aproveita a cola, de novo. Discirna o engano e seja confirmado na verdade. Aleluia. E eu quero começar essa introdução diferente de todas as outras. Eu quero começar citando 2 versículos da boca de Jesus, em Mateus 24 mesmo. No versículo 5, Jesus diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E no versículo 11, Jesus diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 2 versículos de Jesus, em Mateus 24. Então, como eu disse, eu começo a introdução citando esses 2 versículos, porque quero partir do princípio de que falsos profetas, falsas profecias, falsos pastores e falsas igrejas, enganos em pregações, não são coisas novas, e nem coisas que vão se acabar. Viu? Desde muito tempo, e vai continuar, porque Jesus falou. O detalhe, elas são antigas e Jesus está dizendo que continuarão acontecendo. O detalhe que devemos nos precaver é que o que é enganoso e falso, segundo essas palavras de Jesus aí, não atingirá poucos, mas muitos. Olha esses 2 versículos aí, vou ler de novo. Surgirão muitos falsos profetas, olha, muitos falsos profetas também, e enganarão a muitos, não é a poucos. Uau! O outro, verso 5, porque muitos, olha aí, irmão, virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meu Deus!
tenha misericórdia de nós, Senhor. O propósito hoje, então, é procurarmos desmascarar a falsa pregação, a falsa igreja, o falso pastor, o falso profeta. Esse é o nosso propósito, hoje e semana que vem. O título é bem intencional: discirna o engano e seja confirmado na verdade. Para você conseguir identificar o engano. Porque quando a gente consegue identificar o engano, é mais fácil correr para a verdade e ser confirmado na verdade. Amém? A primeira coisa, então, que eu quero falar: a era da maleabilidade ou condescendência. E eu vou explicar o que é isso. Quero começar explicando isso, a necessidade que temos de empregar exemplos para clarear a visão das coisas. E esse subtítulo, a era da maleabilidade, da condescendência. Nossa, viu? Não pode falar isso. Não pode falar assim de fulano de tal. Não pode falar assim da igreja fulano de tal. Todo mundo, né? Assim, medindo, pisando em ovos, porque não pode citar isso, não pode citar aquilo, porque todo mundo faz do seu jeito, todo mundo está agradando a Deus, todos os caminhos levam a Deus, irmão? Pois é. Então não pode falar, que feio, está expondo. Irmãos, essa era é uma era que proporciona o engano, é uma era que esconde o engano. Então é importante a gente empregar exemplos para a visão da gente ficar mais clara. Aí, como eu estou dizendo, estamos na era do melindre. As pessoas se constrangem quando ouvem dos erros de fulano de tal, de outra pessoa, ou grupo, ou instituição, e por causa do constrangimento, rejeitam o ensino que é trazido. Ou seja, ao invés da pessoa ouvir o ensino e aprender, ela rejeita o ensino e quem está ensinando, só porque está dando o exemplo de alguém que errou publicamente. Claro, irmãos, quando o erro é secreto, né, os pastores, os líderes já sabem, quando a coisa é secreta, você trata no secreto, mas quando a coisa é pública, todo mundo já está vendo. Como é que você vai tratar no secreto? Então, são pessoas que se preocupam mais com a forma como a coisa está sendo tratada do que o tratamento da coisa. E isso é uma maneira de inverter valores, pois a pessoa rejeita o aprendizado por causa da maneira em que o aprendizado está sendo dado. Espero que os irmãos estejam entendendo. De vez em quando vocês falam amém. Naturalmente, irmãos, quando o exemplo é dado com a finalidade de injuriar, de difamar ou de diminuir a pessoa, isso não é bom, não é certo. É um erro que deve ser evitado. Mas usar o exemplo para esclarecimentos com a finalidade de se evitar aquele mal de novo, a propagação daquele mal em outros lugares, isso é algo positivo, mesmo que a pessoa do exemplo, ou a instituição do exemplo, ou o grupo do exemplo, se sinta diminuído. Isso é o efeito colateral, porque se não for assim, abre-se a porta para a decadência moral. Eu fico impressionado com isso, como as pessoas, ao invés de reprovarem o erro, elas reprovam como que não devia ter sido assim. Meu irmão, cada um vai achar que devia ser de um jeito. Claro que a liderança eclesiástica é preciso se utilizar da sabedoria, pedir a Deus sabedoria para tratamento de alguma coisa. Mas, como eu já disse, a coisa é pública. Então você dá aquele exemplo ali. Aí as outras pessoas, né, algumas outras não aceitam, não quero nem ouvir e deixam de aprender e erram lá na frente. O erro é cometido por pessoas e não tem como reprovar o erro e deixar de fora a pessoa que errou, irmão. A mentira não mente, quem mente são as pessoas.
O homicídio não comete homicídio. Quem comete homicídio são pessoas. No dia do juízo de Deus, o justo juízo, Deus não vai julgar o pecado em si, Ele julgará os pecadores, que foram os que amaram os pecados e não quiseram abandonar seus pecados, não quiseram deixar os seus pecados. Não há como punir pecados sem punir os pecadores. Isso não vai acontecer. A bonita, mas enganosa frase: Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. É um engano. Não existe na Bíblia. Não. Lugar nenhum você vai ver escrito isso. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Pelo contrário, ela ensina o contrário. Ela ensina que o Senhor aborrece o pecado, mas também aborrece os pecadores impenitentes. Ela diz que esses pecadores estão debaixo da ira de Deus e que eles serão julgados pelos seus pecados e condenados a passarem a eternidade aonde? Apocalipse 21:8, no lago que arde com fogo e enxofre. Isso que a Bíblia ensina. Deus se ira contra o pecado e contra o pecador impenitente. Como diz, claro, se não se arrependerem e se entregarem à vida de Jesus. Nós já arrependemos, irmão, né? Nos arrependemos todo dia, procuramos consertar todo dia, já está tudo resolvido. Irmãos, particularmente, eu não me sinto muito à vontade em reprovar alguém em público ou algo em alguém em público. Às vezes isso precisa até acontecer, mas é um constrangimento para mim. Estou falando de mim, particularmente, eu não me sinto muito à vontade. E dependendo da pessoa, você fica até escolhendo as palavras, né, para lidar com ela, mas às vezes é necessário por várias razões. Por que eu estou dizendo assim? Porque a reprovação pública pode passar a impressão de que você está querendo se mostrar melhor do que o outro, né? Está falando mal da igreja tal ali, querendo dizer que a igreja é melhor. Está falando mal de fulano porque quer dizer que a pessoa é melhor. Irmão, às vezes a pessoa faz isso assim mesmo, mas nem sempre. Viu? Nós encontramos reprovações públicas nas Escrituras. E Jesus, em Mateus 16, ali até o 18, que trata de como que a igreja deve proceder, ele fala de repreensão pública. Inicialmente não, mas depois uma progressão da repreensão, caso não haja o conserto. Não é? Nós encontramos na escola bíblica, nós falamos aqui na outra semana, em Mateus 23, Jesus chama os fariseus de hipócritas 7 vezes, irmão. Num capítulo, Jesus chama os fariseus de hipócritas 7 vezes. E não é porque Jesus estava querendo diminuir os fariseus e ao mesmo tempo se exaltar. Claro, Jesus era melhor. Né? Jesus é perfeito, né? Jesus não é melhor. Ele é perfeito, ele é o melhor. O pastor falou, né? Ele é perfeito. Mas não era por causa disso. Não era por causa disso. Eles se sentiam diminuídos, os fariseus se sentiam. Mas não essa não era a razão que Jesus reprovava eles. Jesus também não ficava chamando eles de hipócrita o tempo todo. Nem precisava. Mesmo que a pessoa tenha algo reprovável, você não precisa ficar o tempo inteiro falando disso à toa, né? Só na hora de dar o exemplo mesmo, ou de tratar a questão, né? E como eu disse, uma das razões que você coloca a situação em público é muitas vezes o exemplo errado que é mostrado inibe que outros ajam do mesmo jeito. Nessa situação atual, política e social do país, nesse período, não houve um aumento substancial, não está havendo
e substancial e progressivo da violência no país? Um aumento da insegurança no país, por quê? Porque a liderança aprova, não se importa, a justiça não é executada contra os que praticam o mal. A Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo fala isso, não é sem razão que aquele que deve tema a espada, serve de exemplo para os outros. Mas se um faz, não acontece nada, o outro faz, não tem problema nenhum, então dá aso, dá margem para que os outros também possam agir. Outras vezes, como já disse, a própria pessoa se expõe a determinadas atitudes reprováveis que não tem como ninguém não ver. Todo mundo viu. E ela não deveria se chatear, que todos estão falando dela e citando ela como exemplo a ser seguido, mas a maioria das vezes ela se chateia, né? Agora, é natural da vida darmos exemplos àqueles aos quais estamos ensinando. Filho em casa, eu não quero que você seja igual fulano de tal, né? Não quero que você seja assim. Você está falando o nome da pessoa, você não está querendo diminuir a pessoa, você está querendo mostrar que aquele lá é um exemplo para não ser seguido. 2 Timóteo 3,8. Vamos ler aí, quem achar primeiro, por favor. Paulo, olha o que Paulo faz aí, ele cita nomes. 2 Timóteo 3, verso 8. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perderam no juízo e fracassaram na fé. Aí, Paulo está dando nomes, Janes e Jambres. Olha, quem quiser dar nome a filho gêmeo, ó. Janes e Jambres resistiram a Moisés. Esses dois já tinham passado, já tinham morrido. Mas Paulo está pegando o exemplo dele, falando dos da época dele ali, ó. Os exemplos atuais, esses, igual aqueles, resistiram à verdade. Eles estão resistindo à verdade. Falando aí para Timóteo, para que Timóteo e a igreja que Timóteo servia ficassem atentos. Me deixe falar mais uma coisa para os irmãos, para terminar essa parte. Não é honroso mesmo, e nem motivo de orgulho se assunto de conversa por aí, né, irmão? Algo vergonhoso que às vezes a gente possa ter feito, possa fazer. É motivo de tristeza mesmo. Mas atenção para que o cuidado com tanto constrangimento, evitar falar, nos impeça de lançar a mão do exemplo para demonstrarmos alguém ou a igreja em alguma situação semelhante. A paz sendo reprovados por Deus, porque acobertam os erros e os pecados de seus filhos. Sabia? Alguns desses pais serão condenados. Eu não acho que Eli, segundo Samuel, capítulo 2, 1 e 2, 1 Samuel capítulo 1 e 2, eu não acho que Eli tenha sido condenado, está no inferno, não acho, mas ele foi reprovado publicamente por um profeta que Deus mandou, porque Deus falou, o profeta falou assim com ele: por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Tem pais que serão condenados. Uns serão só reprovados nessa vida, não serão condenados, mas outros serão condenados, tendo em vista isso. Você fala: ó, eu vi fulano fazendo assim, 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 seu filho fazendo isso. Que isso? Meu filho não faz isso, não. Meu filho não é disso, não. Você conhece seu filho? Falando dos pais mais novos, dos filhos mais novos, né? Você conhece seus filhos. Não é? Ele foi reprovado publicamente por honrar os seus filhos mais do que a Deus e perdeu bênçãos. Vamos lá. Você vê 1 Samuel capítulo 2.
Perdeu bênçãos. Vê o verso 22 até o 25. Vou lendo nessa aqui, ó. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Irmãos, esses filhos Eli era o sacerdote, os filhos eram para dar continuidade no sacerdócio. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Irmãos, eu li isso aqui e ficava assim. Não, vamos continuar a leitura. Verso 29 e 30 agora, que é o profeta. Aí depois eu falo. Aqui, ó como é que o profeta fala com ele? Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras, é uma pergunta, né? E honras teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Por quê? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Perdeu as bênçãos. Aí eu ficava assim antes, eu falei, já fiz uma pregação só sobre isso, né? Os irmãos que lembram quem estava aqui. Eu ficava, mas ele não chamou a atenção dos filhos? Está escrito aqui, nós acabamos de ler, mas é aquele negócio, irmão, a gente lê direito. A importância da gente ler direito. O que Eli falou aqui com seus filhos? A primeira que nós lemos. E ele não, olha o que ele diz. Não, no verso 24, não é boa fama essa que eu ouço. Olha o que ele diz. O verso 23, ouço de todo este povo os vossos malefícios. Ele falou, eu estou ouvindo dizer, querendo tirar um pouco da culpa dos filhos, eu estou ouvindo falar que você fez isso. Ele não estava falando, vocês estão fazendo isso, e o Senhor requer justiça aqui, o Senhor quer ordem, o Senhor quer reverência aqui. Ele não falou nada disso com seus filhos. Eu estou ouvindo dizer, meus filhos, vocês estão levando o povo do Senhor a pecar, estou ouvindo falar. Olha, irmão, está vendo? Irmãos, quando você vai repreender seu filho, fala assim, eu ouvi falar isso aqui, me conta esse caso aí direito. Aí você vai ouvir, e você conhecendo seu filho, você sabe mais ou menos como são as coisas. Às vezes você erra? Erra. Todos os pais erram. Todos erram. Mas você conhece seu filho. Então, precisamos tomar cuidado, não é, meu irmão? Há pessoas reprovadas por Deus por tentarem justificar erros de amigos, de familiares, da sociedade, etc. E muitas destas pessoas serão não só reprovadas, mas também condenadas. Nós estamos numa era em que o certo está sendo trocado pelo errado, o doce pelo amargo. Isaías 5:20. Isaías 5:20, pode abrir lá. É o sistema, irmão, maligno, pecaminoso, que está formando uma sociedade que reprova a justiça, o direito e a verdade. As pessoas estão reprovando o que é certo. Pode ler aí, quem achou? 5:20 de Isaías. Está vendo aí? Ai dos que chamam treva de luz e luz de trevas, o doce de amargo e o amargo de doce. Nós chegamos nessa época. A gente achava que ia ser mais para depois, mas não.
Estamos nessa época. É assustador se nós não fôssemos crentes, né? Mas Cristo já, a palavra de Deus já nos advertia, então a gente está mais ou menos preparado. A outra coisa que eu quero falar, a verdadeira condescendência. Cabe uma outra palavra aqui, né? Quando eu falo de condescendência, né, irmão? Não é o mesmo que eu falar de exercer a misericórdia e ser maleável com quem caiu e se arrependeu. Nós precisamos ser misericordiosos com quem caiu e se arrependeu. É nosso dever, é nossa obrigação, tanto na família, quanto na igreja, quanto pessoas que nós conhecemos, ou pessoas que estão procurando realmente retornar ao convívio, ao bom, ao reto, ao justo, à comunhão da igreja. É um dever nosso exercer misericórdia. Não temos que ser maleáveis para o mal, mas temos que ser maleáveis e condescendentes para aquilo que foi gerar o bem. Nós sabemos que não tem como ser humano ser totalmente justo e perfeito aqui nesse mundo e nessa vida, mas essas ideologias aí mundanas, esse sistema maligno está operando no mundo, incentiva o ser humano a ser injusto e imperfeito, exatamente, não é isso aí que nós estamos lendo? Com a intenção de acusar os outros que desejam ver a coisa certa. Está incentivando o mal. As pessoas não estão mais preocupadas em serem boas, justas, certas, direitas. Você pode fazer o que você quiser, ninguém tem nada a ver com isso, não. Seu pai e sua mãe, eles são do século passado. E Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, vamos lá, escreveu sobre isso. Eclesiastes 7,16 diz como? Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a si mesmo. Mas, irmãos, ele não está falando, nem ele nem o Espírito Santo, né? Está ensinando ou incentivando o homem a ser injusto ou burro. Não seja demasiadamente justo. Opa, então você é injusto. Não, ele não está ensinando nada disso. Ele também não está falando da justiça de Cristo que habita no crente, porque aí foi antes de Jesus que Salomão escreve isso aí. Entre outras coisas, Salomão está dizendo que você querer ser justo demais, nos mínimos detalhes, até as últimas consequências, dependendo do contexto, pode prejudicar e atrapalhar os objetivos e o andamento das coisas e das relações diversas deste mundo, porque além de você não conseguir sustentar a sua justiça, porque você pode ser certo em umas coisas e outras é falho, né? Você vive em um mundo caído e imperfeito, onde todos os outros também são certos em umas coisas e falham em outras, e falhos em outras. Então, querer ser justo demais, principalmente para mostrar, né? Para se mostrar. Nos mínimos detalhes, até as últimas consequências, esquecendo que em outras coisas você é falho. Temos exemplos na Bíblia de que esses tais justos aí ficariam chocados. Vamos a um exemplo desse, tanto no Antigo e outro no Novo Testamento. Quando Naamã se converte. Naamã converteu, irmão. Viu? Que falou, não vou adorar mais o Deus no meu pai, vou adorar o Senhor Todo-Poderoso. Nós vamos encontrar Naamã no céu. Quando ele se converte, ele pede a Eliseu permissão, lembra? Lá em 1 Reis, 2 Reis, né? 2 Reis, capítulo 5. Ele pede ao profeta permissão para levar um pouco de terra de Israel. Primeiro ele criou uma confusão, mas depois que ele converteu, ele ficou mansinho, né? Crente converte fica bom, menino.
né? Levar um pouco de terra de Israel, quando ele estivesse diante do Deus Ciro, Deus Remon, né? Junto do rei, ele era obrigado, porque ele era um capitão, ele era o general do exército, ele tinha que estar acompanhando o rei em tudo, somente nas coisas mais importantes, do ponto de vista do rei. Ele possa mostrar que mesmo que ele esteja prostrado com o rei adorando o Deus falso, mesmo que ele esteja prostrado, mas ele não seria um adorador daquele Deus. Ele prostraria ele porque ele era obrigado. Bom, mas quem olha de longe e vê essa cena, pensa o quê? Desviou. Né? Mas o que o profeta respondeu? Capítulo 5, versículo 17 a 19. Vai em paz. Ele era um novo convertido. Ele não sabia como se portar. Ele não ia pedir demissão do seu meio de subsistência. Como eu devo me importar? Você está vendo, irmão? Você está vendo? Esse tal justo demais aí acharia esse conselho do profeta um absurdo. Mas dependendo, irmão, do contexto, da pessoa, da hora e do lugar, é um conselho errado sim, mas dependendo não é, como é o caso aqui. Nós vemos Jesus também no Novo Testamento agora, vamos para frente. Jesus absolutamente perfeito. Você tem dúvida que Jesus é absolutamente perfeito? Então, Jesus absolutamente perfeito, que foi e é reprovado pelo mundo. Após sua ressurreição, ele encontra-se com 2 discípulos naquele caminho lá de Emaús, não é? No final da conversa, Jesus faz menção de que vai seguir o caminho para frente, continuar seguindo, esperando. Ele fala, não, Senhor, fica conosco. No nosso modo de falar hoje, Jesus fez de conta que ia fazer uma coisa e fez outra. No Lucas 24, que está isso aí, no verso 28. A Bíblia que eu estou lendo, a Bíblia do Peregrino, fala assim, ó, e ele fingiu continuar adiante. Para a gente entender o que esse justo demais diria. Isso não pode. Jesus fingir, Jesus é fingido, olha aí. É isso que Salomão está querendo evitar. Isso é indução e erro, já que ele tinha outra intenção. Você percebe, irmão, que a condescendência tem uma linha muito tênue e que não podemos confundir as coisas. Já o erro desse mundo é o erro contrário, como eu já disse. O mundo quer ser injusto. Não perde a oportunidade de cometer uma injustiça. Se for para beneficiar a si mesmo, ele vai ser injusto. Ele vai mentir, ele vai roubar. Não é isso? Aí você vê uma carteira, a gente falava isso muito aqui, você vê a carteira caindo do bolso da pessoa, ou o dinheiro caindo daquele bolso, irmão, seu dever é ir lá. Não é falar perdeu, não. Isso é coisa de ladrão. E a Bíblia diz que os ladrões não entrarão no reino de Deus. Ah, mas eu estou precisando, é de Deus. Qual Deus? É aquele Deus que nós falamos semana passada, de nome Mamon. Se você achou na rua não tinha ninguém, é outra coisa. Mas você viu caindo? Você viu a pessoa procurando? Aí, irmão, né? Então o mundo quer ser injusto, gosta da injustiça, quer ser mentiroso, gosta da mentira. Já a igreja, irmão, a gente sabe que ninguém é perfeito, né? Mas a gente quer ser. Eu quero ser. Eu vou ser. Você quer ser. Você vai ser. Estamos andando no caminho da perfeição. E se não pararmos de andar nesse caminho, que é o caminho de Deus, finalmente alcançaremos o estado da perfeição por Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Ele é o homem perfeito. E nós temos vários versículos, né? Provérbios 30, verso 5, eu anotei 3 aqui, ó. Quem quiser me ajudar aí, ó.
Provérbios 30, verso 5, 2 Timóteo 3, 16 e 17 e Romanos 8, 29. Quem achou Provérbios 30, verso 5, diz como? É eu mesmo? Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos que procuram a sua proteção. Aleluia, essa versão fala verdade. Deus é o Deus da verdade, não é da mentira. Toda palavra de Deus é pura, diz a outra versão aqui. Então, se você vai para a palavra de Deus, você acaba sendo purificado. O outro aí, 2 Timóteo 3, 16, 17, diz como? Ué, irmão, ajuda aí. 3, 16, 17, ó. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito. E perfeitamente habilitado, instruído para toda boa obra. Então, irmão, nós não somos perfeitos, mas nós vamos chegar lá. Aleluia. E o outro versículo, Romanos 8, 29. Aleluia. Aleluia. Você vai ser conforme a imagem de Jesus. Jesus é perfeito? Amém. Então é desse jeito que você vai ser. Aleluia. Aleluia. A última coisa aqui. A verdade que não aceita essa condescendência, essa maleabilidade para o mal. O próprio Salomão, voltando de novo lá em Eclesiastes 1, verso 9, diz que o mundo gira e em alguns aspectos sempre está voltando a ser o que já foi e que não há nada novo debaixo do sol. Achou aí? Pode ler. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Aí. O que aconteceu antes vai acontecer de novo, irmão. Se o mundo foi maleável com o erro no passado, ele vai ser de novo. E nós chegamos nessa época. Se alguma vez endureceu em umas questões morais no passado, ele vai ser maleável e vai voltar, mas vai endurecer de novo em algum lugar no futuro. E sempre é assim o mundo gira. Isso é sucessivamente. Eu disse tudo isso primeiro para mostrar à igreja o contexto desse capítulo de Ezequiel 13 que nós lemos. Agora, no final, que nós vamos falar dele. Estamos falando de falsas igrejas, falsos pastores, falsos profetas e falso ensino. Antes de Deus introduzir o povo de Israel na terra prometida, lhes deu advertências sobre práticas de adivinhação e magia que os cananeus exerciam, não só os cananeus, né? Todos os outros povos também, incluindo o Egito, de onde eles tinham saído. E de uma certa maneira eles conheciam, eles estavam acostumados a verem essas práticas. Estavam acostumados com esse paganismo. E os mandamentos do Senhor era que essas práticas deveriam ser abolidas lá em Israel. E ao mesmo tempo, né, Deuteronômio 18, o Senhor enviaria profetas da sua palavra, da sua parte. A gente sabe o que aconteceu. A gente sabe que Israel, mesmo com a palavra autêntica de Deus, a lei foi dada, não conseguiu ficar inteiramente sem os ídolos. A gente sabe. Sem consultar a adivinhação. Sem consultar, sem recorrer à magia. Teve um rei lá que foi consultar uma necromante. Primeiro ele mandou matar, mas nunca mata todo mundo, né? A gente esconde. Aí vocês estão sabendo de alguém aí? Mas o senhor mandou matar. Não, eu vou disfarçar. E foi lá. Está vendo? Então, o povo de Israel sempre fazia uma coisa assim. Então, meus irmãos, o que os falsos profetas fizeram nessa época aqui, misturou isso aí que Deus falou com que Deus falou para não fazer, com as formas da profecia verdadeira, as práticas externas
do profeta verdadeiro, os profetas falsos imitavam. A autoridade externa que um profeta verdadeiro submetia seus ouvintes foi imitada pelos falsos profetas. A maneira de falar, as fórmulas usadas pelos profetas verdadeiros. Como é que o profeta verdadeiro chegava? Assim diz o Senhor. Não sou eu. O que os profetas falsos começaram a fazer? Assim diz o Senhor. Ei. E eles fazem isso até hoje. Fazem isso até hoje. Imitando. Isso confunde quando você não faz as comparações e os exemplos que nós estamos falando. Precisamos estar atentos aos exemplos e falar deles, porque a comparação ajuda a ter discernimento. Discirna o engano, para que você seja confirmado na verdade. Vamos aqui aos exemplos, né? Falso profeta pode ser aquele que se chama a si mesmo de profeta. Ô, irmão, esses dias acho que eu falei com o senhor, né, pastor? Fui num estabelecimento, né, que a gente atende. Aí chegou um cara altão assim, meio forte assim, e eu estava lá até conversando com o pastor. Aí o cara, irmão, do nada, o cara, eu sou profeta. Do nada, irmão. Eu sou profeta. Meu Deus do céu. Ô, irmão, você vai dar crédito a uma pessoa dessa? Irmão, ainda que adivinhe o seu CPF. Não é digno de crédito, não. As pessoas ficam impressionadas por causa de milagres que esses tais fazem. E fazem alguns mesmos. Mas você sabe que Satanás também opera milagres? E você sabe que às vezes a pessoa tem até o dom que foi dado por Deus, mas Mateus 7 diz lá, eles chegarão para o Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos milagre e profetizamos e fizemos acontecendo. E Jesus falou, nunca vi vocês, nunca conheci. Já explicamos isso aqui, sobre o conhecer. O conhecer de Deus, claro que Deus te criou e não vai te conhecer? Não é isso. É o conhecimento espiritual, de intimidade espiritual, que somente a igreja tem com o Senhor. Esse exemplo foi dado aqui. Lá em Gênesis, a palavra Yadar, o verbo conhecer. E conheceu Adão, sua mulher, Eva, e ela teve um varão. Conhecimento de intimidade. Então, a intimidade espiritual com o Senhor, é isso que Deus conhece. O seu povo. É isso que significa conhecer. Então, nunca vos conheci. Então, a pessoa pode ter até o dom que foi dado por Deus, opera milagre, aí a gente fica igual bobo, caindo. Então, irmão, preste atenção, o texto do Deuteronômio 18, 21, 22, né? Deixar até aberto logo aí, nos diz para ver se a profecia do tal profeta acontece. Se não se cumprir, é falsa. Olha aí, ó, 18, que eu falei. (18, 21), você pode ler. Está vendo aí? Soberbo, arrogante. Falou e não cumpriu, não é de Deus. Mas não é esse o único critério. Ah, não, cumpriu, então é de Deus. Não é só isso não, irmão. No capítulo 13, voltem um pouquinho do próprio Deuteronômio, e aí eu vou ler nessa versão aqui, capítulo 13. Marca esses dois textos aí. Quando um profeta, verso 1, ou sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, ou seja, ele pode operar milagre. Olha aí.
E sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado. E dissesse, vamos após outros deuses que não conhecesse, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Aleluia? Então está aí, não é só saber se cumpriu ou não, é ver, né, no caso dos nossos dias, é ver o erro doutrinário, se ele está induzindo ao erro doutrinário. É um falso profeta também. Mesmo que sua profecia se cumpra, né, entre aspas, profecia entre aspas, e ele opere algum milagre. O cara chega, eu sou profeta. Irmão, teve pouco tempo, você já viu o profeta fulano de tal na internet? Olha para minha cara. Eu já vi profeta fulano de tal. Vê se eu vou ficar acompanhando profeta, irmão. O cara que se autodenomina profeta, Jesus falou lá, a lei e os profetas duraram até João. Acabou, irmão. Vê se eu vou ficar procurando profeta, indo atrás de profeta. Vai para mim. Falso profeta ou falso pastor pode ser também aquele que abusa do seu ofício para lançar mensagens inventadas. Deus está me mostrando, quando na verdade Deus está mostrando nada. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. Esse negócio vai ficar falando o tempo inteiro, né? Deus está me mostrando, Deus está me falando. O trem fica batido, né, irmão? Que batido e acaba perdendo a credibilidade. Agora, Deus pode mostrar? Lógico. E você não crê não, para você ver. Por isso nós estamos falando do discernimento. Deus pode falar? E Deus fala mesmo. E cuidado você se não crê. Mas que tenhamos discernimento, tanto para receber a palavra, como também para nos postarmos como verdadeiros homens e mulheres de Deus, na hora de receber e transmitir a palavra de Deus. E tem também aquele falso profeta e pastor, que por interesse pessoal, já foi falado aqui, adula e engana os ouvintes. Uma hora que Jesus chama os fariseus lá, de hipócritas, em Mateus 23, verso 14, ele diz, ai de vós fariseus hipócritas, né, porque vocês fazem longas orações com pretexto de devorar as casas das viúvas. Está vendo aí, irmão? Seja com ameaças, quando nós já tivemos essas experiências aqui, no início do meu ministério, profeta tal, ameaçando, se você não fizer isso, o carro vai passar em cima de você na rua, Deus me mostrou que vai fazer isso, vai ter um acidente, vem cá que eu vou orar por você, para isso não acontecer. Está vendo, irmão? Seja com ameaça ou adulações, os enganos acontecem para adquirir vantagens. Agora, sabe o que é pior? O pior não são os profetas, o pior é quem se deixa enganar. Isso que é o pior. Sabe por quê, irmão? O povo está disposto a crer naquilo que ele gosta, que ele quer que aconteça com ele. Ai de Deus. Sabe por que é uma coisa que ele queria? Está lá o seu desejo pessoal, suas esperanças. Aí vem lá um fanfarrão, né? Um falso e fala, Deus está me mostrando. Não, isso é de Deus. Você até abre o sorriso. Quando não é nada de Deus, só porque coincidiu com seus interesses. Lembra que esses dias eu preguei Isaías 30 aqui, lembra o que está escrito lá no verso 9 até o 11? Vamos ver quem acha aí, Isaías 30, do 9 ao 11. Porque povo rebelde é esse, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. A lei do Senhor não quero ouvir não, mas que diz aos videntes, não vejais,
e as profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis. Isso é o povo pedindo. Dizei-nos coisas boas, e tende para nós enganadoras lisonjas. Olha aí, eu quero ouvir coisa boa. Eu quero ouvir isso aí não. Está vendo? Ó, irmão, Miqueias 2, verso 11 também. É o último versículo, eu acho, aqui que eu anotei. Olha, Miqueias 2, verso 11, o que Deus está dizendo aí, ó. Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: eu te profetizarei acerca do vinho da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Está vendo? O profeta verdadeiro é exegeta, mas aqui, não, eu quero ouvir coisa legal. Irmão, igreja falsa vive cheia. Algumas igrejas verdadeiras também vivem cheia. Mas está enchendo de igreja falsa. Gente na igreja falsa. Porque Deus é legal, Deus é amor, Deus faz isso, Deus é aqui, vai fazer isso na sua vida. E tem uma capacidade de mover lá o íntimo que a pessoa começa a chorar. É de Deus, quando não é nada de Deus. É uma grave acusação do profeta, usado pelo Espírito de Deus, aqui Miqueias, denunciando o povo de ir atrás de qualquer um que diz que fala em nome do Senhor. Em nada diferente dos dias atuais em que o povo vai atrás de qualquer um que esteja gritando e usando o nome de Deus. A culpa não está só de um lado. O último versículo, Isaías 9,16. A culpa não está só de um lado. De maneira alguma. Diz assim: porque os guias deste povo são enganadores e os que por eles são guiados são devorados. Tem outra versão aí? 9:16. As autoridades guiaram o povo por caminhos errados, e por isso o povo anda perdido. Isso. Está vendo aí? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos concluir. Prezada igreja do Senhor, em toda a Bíblia, nós vemos uma disputa entre a verdade e a mentira. Vocês estão entendendo? Entre os verdadeiros profetas com os falsos profetas, os verdadeiros apóstolos contra os falsos apóstolos, aí já no Novo Testamento. Mas os fiéis de Deus sempre foram e sempre devem ser mais rígidos com eles, com esses falsos, do que com os demais pecadores. Não porque considera eles como inimigos, mas porque eles fazem a maior afronta a Deus, dizendo que está falando em nome de Deus quando é mentira, e causam dano ao povo de Deus. Então você não precisa ficar pensando no constrangimento quando a verdade estiver em jogo. Isso poderá salvar a sua alma. Não aceite a mentira, aceite apenas a verdade. Discirna o engano, para que você seja confirmado na verdade. Vamos ficar de pé, pode louvar o Senhor.